Com o fim do governo do Marechal Floriano Peixoto, iniciou-se uma era de presidentes que representavam os grandes fazendeiros do café do estado de São Paulo e Minas Gerais. E essa república não era nada democrática. Muitos cafeicultores eram coronéis e manipulavam o resultado das eleições. Quer saber quais são as 5 formas que eles utilizavam para fazer isso? Deixa comigo. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. A chamada República Velha é um período da história do Brasil que vai de 1889 a 1930. Nós já falamos aqui no História Rápida sobre como foi a proclamação da República que deu início a este período. Falamos sobre as rupturas com a política imperial e sobre os fatos mais marcantes do governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A proclamação da República foi em 1889. Deodoro da Fonseca se tornou presidente provisório até que a primeira Constituição Republicana ficasse pronta, em 1891. Em 1891, aconteceu a primeira eleição para presidente do Brasil. Como ainda não havia ocorrido tempo hábil para a organização de uma votação de nível nacional, somente deputados e senadores puderam votar para presidente neste ano. Os candidatos eram Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes. Deodoro obteve 129 votos e Prudente de Moraes obteve 97. Em 1894, Prudente de Moraes se candidatou novamente e dessa vez foi eleito, realizando seu sonho de ser presidente da República. Prudente de Moraes era representante dos interesses dos grandes fazendeiros de café, principalmente do estado de São Paulo. Sua eleição marcou o início de um período oligárquico no Brasil. A palavra oligarquia significa poder de poucos. Dizíamos que um governo é oligárquico quando o poder está nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, como uma família, um partido, uma corporação ou um grupo econômico. No caso do Brasil de 1894, o poder estava nas mãos dos cafeicultores. Apesar de ser estabelecido na Constituição que todos os brasileiros maiores de 21 anos, do sexo masculino, alfabetizados, que não fossem soldados e nem mendigos pudessem votar, o voto era aberto. Ou seja, não havia nenhuma privacidade para o eleitor. Ficava registrado em quem cada um votou, e isso era um problema. Como cada região do Brasil tinha um coronel da Guarda Nacional, que era um fazendeiro rico e com bastante poder, vários desses coronéis se uniram para controlar o resultado das eleições. Apoiavam candidatos que representassem os donos de fazendas de café e conseguiam votos para eles. Algumas vezes, os candidatos eram os próprios coronéis ou seus parentes. Vamos ver as 5 formas que os coronéis usavam para controlar o resultado das eleições? 1. Ameaça de demissão. O coronel era dono de uma grande fazenda e tinha muitos funcionários. Ele dizia que ia demitir os funcionários que não votassem em quem ele mandava votar. 2. Compra de votos. O coronel aproveitava a pobreza das pessoas para comprar seus votos. Era comum as pessoas votarem em quem o coronel mandava em troca de um par de sapatos. Recebiam o pé direito antes das eleições e o pé esquerdo depois de votar em quem o coronel mandou. 3. Ameaças de morte. Em regiões mais distantes, o coronel simplesmente dizia que iria matar quem não votasse em quem ele estava mandando. Como o coronel tinha poder de polícia nessas regiões, ninguém denunciava essas ameaças e obedeciam. 4. Eleitores fantasmas. Depois de votar, alguns eleitores pegavam documentos de pessoas mortas e votavam novamente se passando pelo falecido. Assim, algumas pessoas acabavam votando 2 vezes para ajudar o candidato do coronel a vencer. 5. Fraude eleitoral. Algumas vezes o caderno em que se fazia a contabilidade dos votos desaparecia e depois de algum tempo aparecia novamente com rasuras que trocavam alguns votos e alteravam assim o resultado. O local onde os eleitores estavam sob controle de um coronel era chamado de curral eleitoral, porque o coronel controlava as pessoas como um peão controla o gado no curral. O conjunto de práticas que levaram os coronéis a terem controle sobre o país é chamado de coronelismo. O mecanismo criado para acessar cargos eletivos é chamado de voto de cabresto. Cabresto
é o equipamento colocado sobre a cabeça dos cavalos e burros que servem para controlar a direção em que devem andar. Os eleitores eram assim comparados a animais submissos. Naquela época, ainda não havia justiça eleitoral, e normalmente as denúncias eram abafadas, e assim os coronéis colocavam no poder quem eles queriam. Por isso, apesar de a Constituição do Brasil ser de uma república, na prática, o país era comandado por uma oligarquia. Atualmente, em alguns lugares do Brasil, ainda existem políticos que são eleitos porque pagam pessoas para votar neles. Eles vão até as comunidades carentes e pagam para colocarem seus adesivos, balançarem suas bandeiras e votarem neles. Nos dias de hoje, o voto é secreto. Mas esses candidatos anotam o número dos títulos de eleitor das pessoas e fingem que conseguem descobrir em quem cada um votou. Quem vende seu voto pode até pensar que está fazendo um bom negócio, mas o dinheiro ou emprego que recebe por ter feito isso não compensa a falta que faz políticos honestos no poder. Porque bons políticos poderiam resolver de uma forma definitiva os problemas mais graves das comunidades carentes, como segurança, saúde, educação, transporte, moradia, qualidade de vida. E isso sempre é muito mais valioso do que o dinheiro que o candidato oferece. Então, quando você for votar, lembre-se disso. É o seu voto que pode fazer a sua cidade, o seu estado e o seu país melhor. Como os políticos de São Paulo e de Minas Gerais se revezavam na presidência do Brasil e como o país foi usado para manter a oligarquia rica, é o tema de um próximo episódio do História Rápida. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou deste vídeo, deixe uma curtida, que isso ajuda o nosso canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!